Oi gente, tudo bom? Meu nome é Mari, uma das fundadoras e sócia da barbearia Movanto, e eu tô aqui para contar um pouquinho de como foi que surgiu a barbearia para você. Eu costumo dizer nas minhas aulas do curso, né, que a motivação ela vem por dois fatores: ou a necessidade de sair de um ambiente, a necessidade ali de sair daquela situação que você está insatisfeito, ou literalmente a pessoa já vem enraizada com aquele sonho de ser policial, de ser médico e por aí vai. Só que no meu caso não, no meu caso foi totalmente diferente. Foi a necessidade mesmo. Lembro muito bem que a mãe batendo lá na minha porta: olha, você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. Já tinha por volta ali de 21 anos, se eu não me engano. E a pressão de você sair do ensino médio é cultural isso, e para o mercado de trabalho, e aquilo estava me angustiando. Eu olhei assim, lá em casa sempre existia, né, um local para cortar cabelo, e eu olhei assim, por que não cortar cabelo? Fiz o curso, me desenvolvi, comecei a cortar, vi que o negócio estava ganhando uma proporção muito grande, e foi aí que surgiu a barbearia. Coloquei com a intenção, literalmente, de trabalhar. Deus foi tão bom pra mim, cara, olha a dimensão que a gente conseguiu chegar. E eu ainda digo mais, nós vamos muito mais longe, tá? Comecei literalmente pela uma válvula de escape, que tinha que trabalhar, tinha que ganhar dinheiro, tinha que me sustentar, mas que hoje o propósito da barbearia e das pessoas que nela trabalham também é transformar vidas, tanto das pessoas que trabalham com a gente, quanto das pessoas que vêm à procura do nosso serviço. E acredito que o propósito maior é esse. E o objetivo? Mari, qual o objetivo de você? Chegar o mais longe que a gente puder. Quanto mais unidades abertas, mais vidas impactadas, mais pessoas eu consigo alcançar e mais vidas a gente vai estar mudando aí. E como eu falei pra vocês, a barbearia teve uma grande dimensão, um crescimento muito exponencial e muito rápido. Só que aí é que tá. Eu me deparei com a situação de que eu tinha dificuldade, gestão financeira, gestão de pessoas. Foi então que aí em 2021, para ser mais precisa, a Romara veio para o nosso time para somar, né, que eu costumo dizer que foi uma bênção de Deus. Ela é incrível e faz tudo com muito amor, tudo com muita competência. E hoje a gente tem os resultados que nós temos. Lógico, eu costumo dizer que é uma mão de via dupla. Eu sei cortar cabelo, eu sei do operacional, mas se não tiver uma gestão por trás, se não tiver dados por trás, você não sabe qual é o caminho que você está trilhando, entende? Então, hoje nós temos muito mais clareza aonde a gente quer chegar e como é que a gente vai fazer para chegar, porque nós temos dados, isso fica muito mais fácil. E uma das coisas que eu acho bem fundamental falar aqui também é o que eu vejo hoje. Eu vejo que a galera quer começar aqui, ó, em cima. E eu lembro muito bem que eu comecei com o que eu tinha, com um financeiro que, sabe, era muito limitado financeiro. Então, o que acontece? Eu fui muito amiga e ele muito meu amigo também do Pinterest. Pesquisava lá. Minha iluminária era de cano, meu banco era de pallet. Então, usei muito a criatividade para, montar a barbearia com um pouco financeiro que eu tinha. Me chamo Romara Tavares, sou sócia proprietária da Movanto Barbearia. Minha história com Movanto se iniciou em 2021, quando a Mari sentiu a necessidade de dar uma olhada na saúde financeira da empresa. Surgiu também a necessidade de fazer um rebrand, surgiu a necessidade de olhar mais os dados. E nós conversamos juntas, vimos que algumas dicas que a gente conversava sobre como ele está melhorando ali o desenvolvimento da empresa, né? Como eu já sou da área de TI, né? E trabalhava em empresas já olhando essa parte de dados, poucas informações que eu passava para ela foram surtindo grandes efeitos dentro da barbearia. Até então, em 2021, a barbearia se chamava Mari Alves Barbearia. Era uma barbearia que, poxa, a gente já era muito bem posicionado. A Mari já era uma autoridade na cidade com relação a corte de cabelo. Porém, existe uma diferença entre você cortar o cabelo, assim, ser barbeiro, digamos, e ter uma barbearia. São coisas totalmente distintas, onde o barbeiro, ele acaba misturando essas duas coisas, e isso é um fator determinante para os barbeiros que se desenvolvem como donos, como empresários do ramo da barbearia, para barbeiros que continuam lá a cortar cabelo. Como minha intenção sempre foi empreender
fazer da barbearia uma empresa, então essa parte de somente cortar cabelo não fazia parte do que eu queria para a barbearia. E aí a gente foi trabalhando em conjunto, fomos melhorando os números, fomos contratando pessoas, fomos demitindo pessoas, fomos contratando a parte principal que eu acredito que uma empresa precisa olhar, que é a parte de marketing. Foi uma das nossas primeiras contratações fora os barbeiros. Teve também depois a parte de dados, né? Então assim, a gente foi começando aos poucos estruturar a base que toda empresa precisa para crescer. Aí começou o surgimento de possibilidade de aumentar o time, de aumentar a barbearia, eram 6 bancadas, depois foram para 8, depois veio a segunda unidade, a gente está indo para a terceira unidade e também lançando a nossa marca própria de produtos para cuidado masculino. E esse rebrand que a gente precisou fazer na Movanto foi necessariamente para tirar o nome da Mari da jogada, como assim muitos pensam. Esse movimento, ele surgiu pensando nos próximos passos que nós teríamos que dar com a barbearia e qual aquele nome não combinaria com esses próximos passos. Então foi baseado nisso que também a gente pensou em fazer esse rebrand. E falando em próximos passos, a barbearia ela nasceu com um planejamento de vidas, né, de mudança de vidas. O que a gente deseja com a marca? Impactar milhões de vidas, muitas vidas. A gente quer que seja impactado pelo nosso trabalho, pela forma como a gente trabalha, como a gente conduz, como a gente trata o nosso cliente, do jeito que o cliente merece. E o projeto ele não para por aqui, né? O nosso anseio é que a Movanto seja reconhecida mesmo como uma barbearia onde 2 mulheres líder de barbearia possa chegar. Oi, tudo bom? Meu nome é Thalia. Atualmente eu trabalho na barbearia Movanto. Entrei no finalzinho do ano de 2022, atualmente no cargo de recepcionista e no suporte do financeiro. Mas quando eu entrei em 2022, entrei para serviços gerais, através da mãe da Mari, que é a dona Rosa, né? Ela me indicou para as meninas estavam precisando de um suporte e surgiu a vaga de recepcionista. Aí as meninas vieram falar comigo. Eu, atualmente, assim que elas vieram com a proposta, eu disse assim, eu gostaria muito, só que eu não sabia de nada, não vou mentir. Não sabia nada de sistema, nem de agendamento, tinha muita vergonha de falar com os clientes. Mas eu disse que aceitaria. E elas me botaram para frente, sempre me apoiando, sempre me dando conselho, sempre assistindo aula. E de lá para cá foi só evoluindo. Aí da recepção, acho que 2025 foi aí a Romara veio falar comigo novamente para ficar mais a parte do financeiro, né? Tipo assim, questão de gastos, saídas. Hoje em dia eu fico de manhã na recepção e na parte da tarde no financeiro. Fico sempre de olho no estoque, em questão do que entra, do que sai. Agradeço muito a elas pela oportunidade, né? Se eu olhasse para 2022 e visse aquela pessoa de antigamente, eu não diria que essa de hoje ia chegar tão longe. E pretendo crescer mais e mais com elas. Oi, tudo bem? Meu nome é Emerson Pereira, eu sou um dos responsáveis aqui pelo marketing da barbearia Movanto. E minha história na Movanto ela se inicia em 2021, que foi o ano que a Romara entrou na barbearia e começou a organizar algumas coisas aqui dentro, né? Uma das primeiras coisas que ela organizou foi justamente essa questão do marketing. E na época ela estava procurando um design. Foi aí então que eu troquei uma ideia com a Romara, né, e tudo, e a gente marcou de se encontrar para ter uma primeira reunião. E eu lembro que nessa primeira reunião foi bastante legal porque eu e a Romara a gente se conectou logo de cara. Por quê? Porque eu, né, antes de entrar nessa questão do marketing, eu trabalhava com tecnologia. E a Romara também, né? Antes ela ser gestora, ela trabalhava com tecnologia também. Então ali a gente logo se conectou, logo a gente já meio que criou uma amizade ali. E eu entrei pro time da Movanto logo de cara. E assim, na época, realmente era para eu ser somente o design da barbearia. Mas tinha muita coisa para fazer. Por quê? Porque elas estavam passando por um processo de rebrand da marca. E assim, ainda não existia uma estrutura muito bem definida do que a marca queria passar. Até tinha, mas na prática, né, realmente na questão visual, ainda não tinha. Não tinha uma padronização de vídeo, não tinha uma padronização de roteiro / copy. Então eu entrei e acabei ajustando tudo isso. E foi muito legal porque um cara que entrou para ser somente design, né, eu acabei aprendendo várias outras profissões que eu jamais esperaria aprender.
E assim, eu sou muito grato pela barbearia. Aqui eu aprendi novas funções, aprendi novas habilidades e tudo isso somou mais ainda na minha vida, né? Então eu sou muito grato às meninas, a Romara, a Mari, a todo o time, os meninos, os barbeiros, eles me ajudam muito, a gente troca muita ideia. Então por mais que eu tenha esse papel de executar as tarefas, existe um time que está lá dando ideias, existe um time que está lá agregando e somando cada vez mais no marketing da barbearia. Oi, tudo bem? Meu nome é Daniela e trabalho na Movanto Barbearia. Vim aqui contar um pouco da minha trajetória. Eu trabalhava em casa de família há um bom tempo, já trabalhei como babá, cuidadora de idosos e um certo dia eu caí na real e quis para mim mesmo alcançar coisas melhores, entendeu? Tanto profissionalmente como em relação a outras coisas. Aí foi que um certo dia o meu esposo, olhando nas redes sociais, viu o curso, um pôster do curso, né, em relação ao curso Barbeiro Extremo. Aí ele mesmo decidiu, ele nem contou nada pra mim não, né? Entrou em contato com as meninas, me inscreveu no curso, aí comentou comigo. Eu fiquei meio assim, sem nenhuma expectativa, mas fui. Queria coisa melhor pra mim. Aí eu fui, fiz o curso, realmente quis, né, me aprofundar mais em relação à área da barbearia. E outra também que eu tive uma inspiração na Mari, por conta dela ser barbeira, né, aqui na cidade. Aí eu me inspirei mais e mais nela, fui me dedicando em relação ao decorrer do curso. Aí foi que aí me destaquei e elas me chamaram para vir trabalhar aqui, né? E hoje eu tô aqui, vai estar com 1 ano já que eu trabalho aqui nessa área, aqui com eles, né? E eu só tenho que agradecer primeiramente elas, né? Porque eu só tô aqui hoje graças a ela, né? Tô realmente saindo muito bem. Já sou uma ótima profissional, já tenho uma cartela de clientes. E o que eu tenho para dizer em relação a isso é só gratidão, né? A Deus, primeiramente, por eu estar aqui hoje, porque graças à área da barbearia, onde eu atuo atualmente, eu já consegui alguns sonhos, tipo que nem minha casa própria, né? Já estava construindo, já finalizei e tenho outros sonhos a mais para realizar. Quero ser uma ótima profissional e assim como eu, você que tem o sonho de entrar nesse ramo da barbearia, o que eu tenho para dizer, não desista. Continue, porque uma hora você consegue. Assim como eu, você também consegue e bora para cima. Olá, me chamo André, sou barbeiro na Movanto Barbearia. Venho aqui para vocês contar um pouco da minha história. Eu trabalhava na fábrica de sacola. Lá era bem corrido mesmo, era um pouco pesado, né? Tipo, porque entrava às 6 horas da manhã e saía às 5h30, 6 horas. Só tinha 1h30 de almoço. Era um pouco corrido. Aí eu trabalhei, né, um tempo. Aí eu falei com o tempo com a Mari sobre o curso. Aí ela me respondeu, explicou como era o curso, né, e tal. Só que no tempo eu não estava com condições financeiramente, né? Eu não estava com condições de fazer o curso. Aí, acho que uns 6 meses depois, eu falei com ela novamente. Aí ela me respondeu e tal, e eu também já estava com dinheiro, né, para fazer. Ela disse que dava certo, ela me explicou sobre o curso. Aí o curso, eu não sabia nada, zero, total de zero mesmo, não sabia nada. Aí ela me ensinou até como é que pegava na tesoura, como mexia na máquina, que eu realmente não sabia. Aí foi assim, foi progredindo. Aí no curso eu me destaquei, né? E eu passei, acho que foi 2 a 3 meses treinando, porque tipo assim, antes de entrar na barbearia tem um treinamento. Aí eu passei esse tempo treinando todo dia, cortar cabelo para ficar cada dia melhor, né? E eu conquistei algumas coisas já na barbearia. Eu tenho uma moto que foi 0 km, né? Que eu comprei há algum tempo desse atrás. Comprei minha casa, acho que uns 2 a 3 meses também. E é isso, a barbearia está proporcionando isso. Oi, meu nome é João Vitor e hoje eu vou contar um pouco da minha história. Em 2020, iniciei na profissão por conta da necessidade. Como estava no ano de pandemia e eu tinha acabado de sair de uma outra profissão e vi aquilo como uma necessidade. A maioria com cabelo grande, então eu vi que tinha uma possibilidade ali de começar a cortar e até mesmo ganhar dinheiro. Então eu decidi fazer isso, tomei essa decisão. Vi a evolução, vi alguns clientes meus que hoje ainda são clientes, querendo que eu continuasse. Então eu resolvi investir tanto em material como em conhecimento. E em 2020 surgiu a oportunidade de trabalhar na Movanto Barbearia, que antes ainda era a Mari Alves,
que já era um grupo muito grande e era uma barbearia muito renomeada dentro da cidade. Então, para mim, foi o ápice do sucesso, porque eu vinha de uma realidade muito distante, eu achava que aquilo não era possível, e entrar nessa equipe foi um marco para mim. Então, a equipe toda se uniu, a gente conseguiu engatar as engrenagens e assim conseguir cada vez mais ter resultados. E eu fui me destacando dentro da equipe e nesse ano de 2026 consegui realizar um grande sonho que eu almejava muito, que era justamente fazer uma formação junto com o grupo Seu Elias, que foi o Visage, onde hoje eu já estou colocando em prática junto com meus atendimentos, junto com meus clientes. E também tive um grande sonho realizado, que foi justamente as minhas 2 casas próprias e o meu casamento, que era algo que a gente pensava muito, tanto eu como a minha esposa. Então, eu acredito que a partir de agora só tenho cada vez mais a crescer junto com a equipe, junto com o Grupo Movanto. E a palavra hoje é gratidão. Queria deixar aqui o sentimento de gratidão, tanto para a Mari como para a Romara. Que Deus abençoe cada vez mais elas. E dizer também que o Grupo Movanto é um grupo muito unido, muito diferenciado, e acredito que é isso que faz a equipe cada vez mais crescer e chegar assim num objetivo grande e ter muitos resultados.